meu compromisso com vocês. Ok, dando sequência, nós temos aqui a nossa situation da aula de hoje. Nós temos two friends talking about what they like doing for fun. É o que a gente acabou de fazer aqui, né? A primeira pergunta foi o que você gosta de fazer para se divertir. Então, what do you like to do for fun? Or what do you like doing for fun? E essa é a situação que nós temos no nosso diálogo. Dois amigos dialogando sobre isso. O que você gosta de fazer para se divertir? Eu gosto disso. E você, o que você curte? Tá? Essa é a nossa situation de hoje. Então, começando no nosso diálogo, nós temos o primeiro amigo ou amiga perguntando para outra pessoa: what do you like doing for fun? Então aqui, olha, você agora já sabe que essa pergunta é uma pergunta que eu uso para perguntar o que você gosta de fazer para se divertir. Interessante que nós não estamos aqui traduzindo, tá bom? É importante você entender isso. Eu já vou começar com essa primeira dica para você aqui na nossa aula de hoje. Se você se atenta à tradução, principalmente a tradução daquelas palavras, né, isoladamente, você jamais alcançará fluência na sua vida. Primeiro, você precisa lembrar que o português é uma língua completamente diferente do inglês. Possuem raízes distintas, origens distintas, tá bom? Estruturas distintas, tá? Então, não traduzimos, ok? Isso é muito importante. Se você ficar preso à tradução, você jamais chegará até a sua fluência. Pô, Marcelo, mas como é então que eu vou entender? Você vai fazer como você fez quando você era criança. Você vai buscar as frases feitas e a compreensão da ideia geral daquilo que está sendo dito. Isso é o que é relevante. De fato, é isso que faz a diferença. E é assim que a gente aprende o português. E assim deve ser a mesma forma na qual nós aprendemos um segundo idioma, tá? Isso é muito importante. Leve isso para a sua vida. E quando eu explico para você o que a frase quer dizer, de fato eu estou explicando. E uma vez entendido, eu posso apresentar para você agora a pronúncia para que aí você possa repetir essa frase. Lembra quando você era criança e o seu pai ficou na frente do bercinho? Bom, você não vai lembrar disso, óbvio. Mas você certamente tem a memória de alguma outra criança, talvez até um filho ou filha sua, de quando o pai fica na frente do bercinho dizendo papai, 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 até que essa criança diz papá, né? Ou algo parecido com isso. E aí toda a família acha que a criança disse papai, e não, ela não disse papai, ela falou papá. Mas foi o mais próximo que ela conseguiu naquele momento e todo mundo a parabeniza por isso. Pega ela no colo, celebra, brinca, beija, e ela recebe todo aquele reforço positivo que faz com que ela continue pronunciando a mesma palavra, porque ela entendeu que aquilo é bom, entende? Devido a todos os beijos e abraços e as caras de felicidade que ela recebeu. Com o tempo, o pai para de reforçá-la positivamente quando ela fala papai, passa a falar com ela, não, filha, é papai, ó, papai. Até o dia que ela fala papai, e aí novamente essa criança recebe todo esse reforço positivo. Com o passar do tempo, ela entende que não precisa falar papai, ela pode falar pai e já é bom o suficiente. É assim que a gente aprende o português. E assim deve ser a mesma forma na hora que nós aprendemos o segundo idioma. Não é obrigatório para você falar perfeito, pelo amor de Deus. Você mora no Brasil há não sei quantos anos e você não fala português perfeito, eu tenho certeza disso. Afinal de contas, nós somos seres humanos e jamais seremos perfeitos, ok? Então, liberte-se dessa ideia de perfeição. O que é importante, então, para você é pronunciar, é falar, é repetir aquilo que você ouve. E isso é o que é importante. É assim que você aprendeu português, assim também você deve aprender inglês, tá? E para isso eu vou falar a pronúncia da frase para você. Eu vou lhe orientar na forma certa, com a entonação adequada, com o ritmo adequado e com a pronúncia adequada para você tentar aí do outro lado falar junto comigo, porque só falando inglês você será capaz de falar inglês. Ok? Ficou claro isso? Todo mundo conseguiu compreender essa minha explicação? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Quero saber se ficou clara essa explicação para você.
Aí, Maurício está dizendo que sim, ficou claro. Ótimo. Isso é importante, tá? Você precisa entender isso, ok? Porque senão a gente fica estudando inglês como a gente já vê aí há 300 milhões de anos no Brasil, né? Em cima de verbo to be no quadro. Pelo amor de Deus. Não, definitivamente não. A gente precisa aprender inglês prático. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos a gente não estuda gramática do inglês nas aulas de inglês. Você sabia disso? Nas aulas de inglês na escola, sabe? Igual aqui no Brasil a gente estuda a gramática do português na escola, nos Estados Unidos a gente não faz isso. Eu não sei se você sabe, mas o inglês é muito, infinitamente mais simples do que o português. No mundo linguístico, o inglês é tido como uma língua primitiva, de tão simples que é. Não há necessidade alguma de se estudar a gramática do inglês para se falar inglês. O que você precisa, na verdade, é de estudar a forma mais prática mesmo, pragmática. Como que você usa o idioma? Isso é o que faz a diferença. Você pode pegar algumas técnicas da gramática, alguns pontos gramaticais e trazer isso para a vida de forma prática para gerar resultado? Claro que pode. Tudo aquilo que é técnica que vai produzir resultado é bem-vindo. Mas ficar se atentando aos porquês gramaticais, se você não é professor de inglês, meu querido, minha querida, para de perder tempo com isso, urgentemente, tá bom? Vamos à pronúncia dessa palavra, dessa frase. What do you like doing for fun? Primeiramente, nós não falamos assim. Porque nós não falamos eu vou jogar bola amanhã. Ninguém fala assim. É ou não é? Isso é um inglês robotizado, mecanizado, não realístico, que treina você para passar em provinhas orais dentro de cursinhos de inglês. E isso não vai gerar resultado na sua vida, acredite. O que você precisa é de um inglês real. E no real, no mundo real, a gente fala assim: what do you like doing for fun? Repare que existe aqui uma transformação nesse primeiro do, que nós temos logo depois da palavra what, num ru. Tá vendo? Ó, waru. Esse D e esse R é como se os dois se juntassem e fossem transformados em R, né? E esse D e esse T, né? Do what. E aí fica waru, you, you. Ok? É assim que a gente fala naturalmente, beleza? E se você não treinar esse inglês natural, se você ficar se atentando a um inglês pausado, com velocidade lesma, você jamais vai conseguir entender um filme ou escutar uma música, compreender e cantar junto. Porque você está treinando o seu cérebro a um inglês pausado. Você precisa treinar o seu cérebro desde o dia 1, primeiro dia hoje, desde o primeiro contato com o idioma, com um inglês natural, tá? Natural. E naturalmente nós falamos o quê? What do you? Igual a gente fala, eu vou jogar bola amanhã. Vou jogar bola amanhã. Olha como é que existe uma ligação, né? Eu vou jogar bola amanhã. Tá vendo? Então aqui é what do you, ok? What do you like doing? Repare também que a gente não pronuncia esse G na palavra doing, tá? A gente para no N. Então a gente pronuncia what do you like doing, ok? What do you like doing for fun? What do you like doing for fun? Mas olha que tem uma entonação aqui. A gente não pode pronunciar isso separada, isoladamente, né? Palavra por palavra, porque perde-se essa entonação. A entonação dá sentido à frase. A entonação e o ritmo faz com que a outra pessoa entenda você de verdade com mais clareza. Então a gente precisa se atentar a 3 pontos: pronúncia, entonação e ritmo. Beleza? Isso é muito importante aqui. Então agora eu vou pronunciar essa frase, eu vou pedir que aí do outro lado você confie em mim, que você feche os seus olhos, que você escute unicamente, não leia, e então pronuncie em seguida a frase, tá? Antes de você fazer isso, deixe-me explicar por quê. Quando você lê, você está treinando a sua leitura. Só que a forma na qual nós escrevemos em português e pronunciamos as palavras é diferente, na maioria das vezes, da forma na qual nós escrevemos e pronunciamos as palavras em inglês. Se você seguir o padrão linguístico do português,
você, ao invés de pronunciar a última palavra como fun, você pronunciará como fun, porque em português F-U-N pronuncia-se fun, é ou não é? Mas em inglês o F-U-N é pronunciado fun. Viu a diferença? Não tem diferença. Se você ficar lendo, isso vai causar um bug aí na sua cabeça e vai ter dificuldade. O que você tem que fazer? A mesma forma que você fez quando você era criança. Escute e repita. Escute e repita. Show de bola? Então, feche os seus olhos, me escute e repita aí do outro lado. What do you like doing for fun? What do you like doing for fun? What do you like doing for fun? Legal. Foi desafiado? Sentiu dificuldade? Tá tranquilo. O controle está nas suas mãos, tá? Você tem o poder de pausar, voltar, escutar novamente, repetir novamente, quantas vezes você quiser, ok? O importante é que você pratique, ok? Tudo é treino. Treinando você chega lá, tá bom? E aí o amigo, a amiga vai responder: I love going to the beach. Então tem a resposta aqui e a resposta tem a ver com as perguntinhas que eu havia feito para você anteriormente. Lembra da praia? Beach? Quantas vezes você vai à praia? Lembra que eu fiz essa pergunta? Então, a resposta da pessoa é: eu amo ir à praia. Inclusive, nós tivemos uma resposta aqui que foi de quem? Quem disse que ir à praia faz parte da minha vida por ser capixaba? Lembra disso? Aqui, ó, foi o Eudson. Eudson disse: sou capixaba e o mar faz parte da minha vida. Então, possivelmente, Eudson ama ir à praia, né? Então, I love going to the beach. Essa seria a resposta aqui do amigo dizendo que ama ir à praia. E em seguida, ele devolve a pergunta para a pessoa. Ele diz: you? Ô, Marcelo, o certo não seria and you? Ou então, and what about you? Or how about you? Sim, 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 tudo isso. Mas nós estamos tratando aqui do inglês realístico. Você tem que lembrar disso. De um inglês entre amigos. Conversação natural do dia a dia. E muitas vezes a gente pode criar frases em inglês, no inglês do cotidiano, simplesmente dando a entonação certa de pergunta. Colocando apenas a palavra you, mas dando a entonação certa. E aí fica you? E aí você fez a pergunta, e você? Beleza? Vamos lá, vamos tentar? Então lembre-se, hein? Feche os seus olhos, escute e repita comigo. I love going to the beach. You? I love going to the beach. You? I love going to the beach. You? Legal. Muitas pessoas costumam me perguntar sobre a pronúncia da palavra beach, que é praia, né, em inglês. E talvez você tenha essa dúvida aí. Alguém sabe a diferença da pronúncia? Vou até digitar aqui para vocês, ó, da palavra beach com a palavra bitch. Ai, acabei dando a dica. Eu digo na pronúncia, tá? Porque existe uma diferença. O EA segue um padrão linguístico em inglês, onde a pronúncia é de I, bi, ok? Beach. E o I, em inglês, segue um padrão linguístico da pronúncia E. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos contando de 1 a 6, ok? A gente conta como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem muita gente que pronuncia o número 6 como six. Por quê? Porque está tentando seguir o padrão linguístico do português. S-I-X, six. Mas quando a gente fala isso em inglês, a pronúncia é com som de E, C, six. Não é aberto, se, sex. Também não é fechado, si.
mas é ali entre o meio ali, ó, meio termo, ó, C, six, ok? Então aqui funciona igual, beach, beleza? E aí o amigo, como ele foi questionado, e você gosta de ir à praia? Ele disse, me too, né? Então também gosta de ir à praia, tá bom? Me too. Essa pronúncia do to, né, que é o também em inglês, ele pode ser usado, a pronúncia pode ser igual ao número 2, to, tá? É a mesma pronúncia. Me too. Vamos lá? Vamos repetir? Simples assim. Me too. Me too. Me too. É isso aí. Desse jeitinho. E aí, o amigo pergunta, and what do you like doing when you go to the beach? Então agora nós temos uma outra pergunta que eu fiz para você antes. Suponhamos que você goste de ir à praia, que você vá com uma certa frequência, não sei, mas quando você vai, o que é que você gosta de fazer quando você vai à praia? Então essa é a pergunta que o amigo fez. What do you like doing when you go to the beach? What do you like doing when you go to the beach? Olha só que interessante. Se você se atentar, se você olhar para a frase, você vai falar: meu Deus, essa frase é muito longa, ela é muito grande, como é que eu vou fazer para poder pronunciar isso daí? Se você se atentar à palavra solta, isolada, você não vai chegar até a sua fluência. O que você precisa fazer? Fechar os seus olhos, escutar e repetir da melhor forma que você puder. Não precisa ser perfeito. Lembra do papá, ok? Não precisa ser perfeito, você só precisa de pronunciar. E com o tempo a gente vai lapidando isso, tá? Para você pronunciar corretamente. E aí você se atenta à sonoridade da frase, sonoridade, ao ritmo, à entonação. É isso que importa aqui, ok? And what do you like doing when you go to the beach? Olha como é que a gente fala isso juntando as palavras, né? Naturalmente, ó. And what do you like doing when you go to the beach? Lembra de uma música? Lembra daquela música que você não sabe nada que está cantando, mas você escuta e tenta repetir e tenta cantar o que o cantor está cantando? É a mesma coisa aqui agora, tá? É a mesma coisa. Só que a diferença é que agora você sabe o que você está falando. E às vezes lá na música você não tem noção. Mas agora você sabe exatamente aquilo que você está falando, porque eu já expliquei para você. Um amigo perguntando o que você gosta de fazer quando você vai à praia. Então você escuta e repete. Vamos lá? Vamos tentar? Close your eyes, listen and repeat. And what do you like doing when you go to the beach? And what do you like doing when you go to the beach? And what do you like doing when you go to the beach? Show de bola. É isso aí mesmo, tá? É só continuar treinando, ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Lembrando que eu não vou trazer para você um desafio que você não é capaz de conseguir. O que eu trouxe, se foi desafiador para você nesse momento, será nada para você daqui a alguns instantes, conforme você for praticando.